Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o segundo vídeo do dia de hoje, né? Já fizemos um agora há pouco sobre o Evangelho do dia. Então nós vamos fazer assim, vamos intercalar um vídeo, nós vamos falar sobre a liturgia do dia, principalmente o Evangelho, que são palavras, a boa nova de Jesus Cristo, né? O Evangelho dele, que é o mais importante de tudo, que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Apocalipse, tudo centraliza em Jesus Cristo. Ele é o principal, é o ator, é a fonte, é a sede, é tudo. É tudo em função dele, para ele, e sem ele nada que existe seria feito. Tudo é para ele, e sem ele nada seria feito. Então tudo centraliza em Jesus, na redenção na cruz, no seu sacrifício por nós na salvação, na reconciliação do universo. Senão a terra seria destruída. E nós nem estaríamos aqui se não fosse o Senhor Jesus. Porque o ser humano decidiu para o lado do rebelde, né? Do rebelado, do anjo rebelado, né? Em Adão e Eva. Mas como era frágil ele, Deus deu essa chance de nós nos arrependermos. Entre dores e lágrimas, no vale de lágrimas, da gente mudar nossa vida para ter essa vida eterna, de onde viemos para onde vamos, que é o céu, a criação. Deus nos criou para amar e para ser amado. Então é essa a nossa função. Criou a gente para ser feliz, para a gente passear pelo mundo, para essa dimensão, terceira dimensão, e depois voltar para casa. Aí nós vamos fazer assim, etigo home, etigo home, etigo home. Vamos voltar para casa. Estou voltando para casa outra vez. Estou voltando para casa. Me vê. Então nós vamos fazer um vídeo Final dos Tempos e outro nós vamos fazer da série Final dos Tempos, né? E podem perguntar, e nós vamos fazendo até o final dos tempos, sei lá. Vamos ir fazendo, né? E vamos fazer do Evangelho, vamos fazer das cartas de Paulo. Essa é a função desse nosso canal. Depois pode ser que a gente, como o Bill Gates concorrendo aí com o Google, me obrigou a abrir outra conta de e-mail para mim ligar o notebook, então eu vou, para baixar o Outlook Express e outras coisas, eu vou usar aquele e-mail para fazer outro canal, mas aí a gente vai falar de assuntos diversos, tá? Sobre a atualidade, sobre o mundo de hoje e tal, apesar que a atualidade nós já vamos falar em Final dos Tempos, essas coisas, né? Mas no dia a dia, das coisas do dia a dia, da política, essas coisas, a gente faz um outro canal. Mas para conversar. Não tenho ódio, não tenho raiva de ninguém. Quero que todos se arrependam e vá para o céu. Infelizmente, essa luta entre o bem e o mal, tem gente que vai escolher ficar do lado das trevas de Satanás, né? E o demônio fala que, inclusive ele fala para os satanistas que são mais próximos dele, são os filhos, como eles falam, né? O diabo chama eles de pai, eles chamam o diabo de pai lá. E trata eles o topo da nata do satanismo, o diabo até que trata bem. Ele dá dinheiro, dá condições, dá riqueza, dá poder, só não pode dar a paz que Jesus dá, mas o resto ele dá, né? Como ele até prometeu para Jesus, que dava toda a riqueza e os reinos do mundo se Jesus se prostrasse, né? Então, para o satanista, ele dá dinheiro, dá poder e trata a nata. Agora, os que estão com baixo, coitado, né? Aqueles que são os trouxa úteis, idiotas, que diz que é isso, que é aquilo outro, que vai servir o diabo e chama ele, invoca ele, isso, aquilo outro, essas coisas. E está no baixo calão, na base da pirâmide, né, das seitas ocultas, só se estoura. Fica naquela vida de miseria, uma desgraceira, sofrendo. Enquanto a nata vive do bom e do melhor do mundo, né, em termos de riqueza, dinheiro e tudo, restaurantes mais caros, autoridade, poder, domínio, e o diabo mente para eles, né? O que quer dizer é que o Satanás, Lúcifer e os demônios mentem para eles, né? Diz que eles vão vencer, que eles vão dominar o mundo, que vai vencer Jesus e tal, no final, na batalha final e e que eles vão herdar a terra, vão poder fazer o que eles quiserem, que vai reduzir a população para 500 milhões na terra, e que eles vão ser felizes, que a terra vai ser um paraíso e eles vão ficar com a terra. Sendo que o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, fala que os mansos e humildes que herdarão a terra, né? Mas vai falar isso, o satanista ele fica cauterizado, a mente dele, o demônio ele tem um espírito de engano que lança na cabeça deles, eles não conseguem. Eles acham que aquilo lá que o diabo fala é verdade, eles creem piamente, né? E serve com fidelidade o demônio. Eu fiquei até com inveja, entre aspas, né? Do zelo que eles têm com o altar e com as coisas do Satanás, dos cultos satânicos, né? E agora nós temos o próprio Jesus ali no Santíssimo Sacramento, no corpo e o sangue, né? Na Santa Ceia, na missa, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, tem o próprio Senhor Jesus Cristo ali, e às vezes as pessoas são meio relaxadas, a gente, né, no geral.
Vamos procurar ter mais zelo com as coisas de Jesus, mais carinho, mais afeto, por amor, né? É lógico que também muitas vezes lá no reino de Satanás, o servo dele faz isso por medo, né? Que se fizer uma coisinha errada, toma corretivo, né? Então tem esse detalhe também, né? Que lá não tem filho pródigo, como o próprio sacerdote satânico falou. Aqui não tem filho pródigo, não. Você se mede que você vai comer o pão que o diabo amassou, né? Mas tá bom, vamos falar das coisas de Deus. Vamos fazer uma oração. Então nós já fizemos um primeiro vídeo sobre o Evangelho, hoje dia 13 do mês do agosto de 2026, né, errando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, está próximo de chegar o dia da justiça, 7 horas e 34 minutos, 14 graus, direto dos Alpes dos Conchas. Ó Espírito Santo, ilumina nossa mente e nosso coração. Como é dito no próprio hoje, nós vamos ver o livro de Daniel sobre as profecias. Ó Espírito Santo, como diz, quem recorrer a esse livro, o próprio Deus falando para Daniel, o Espírito de Deus, o Espírito divino, talvez o próprio Senhor Jesus, falando que quem recorrer a esse livro vai aumentar a sua sabedoria, né? E quem orientar os outros sobre as profecias desse livro vai brilhar como as estrelas. E vocês que seguirem também serão beneficiados, vão luzir como as estrelas, né? Quem lê esse livro, e muitos recorrerão a este livro, Jesus diz, né? O Espírito Santo diz lá para o profeta Daniel. Então te pedimos, Espírito Santo, ilumina-nos a respeito desse livro, que nós possamos ter o bom discernimento. Tem tanta mentira, tanta falsidade, tantos falsos mestres, como Jesus mesmo tinha profetizado, falsos mestres, falsos pastores, falsos isso, falsos aquilo, até falsos cristos, e até nós estamos vendo tudo isso, Senhor. Mas por outro lado, Jesus, nós nos alegramos, porque o Senhor disse assim para nós, que quando nós víssemos acontecer tudo isso, era para nós se alegrar, que a nossa redenção estava próxima, a transformação do mundo, o paraíso, 1000 anos na terra de maravilhas. É lógico que vai ter o sofrimento, né, Jesus? Como o Senhor falou, a mulher primeiro tem o parto, tem as dores, e a terra e a humanidade vai ter essas dores de parto, para transformar essa terra, uma nova terra, né? De acordo com a tua vontade, Senhor, de acordo com a vontade do Pai. Que o ser humano passasse aquele dia de 1000 anos para depois selar definitivamente e nunca mais ter tristeza. Mas daí Adão e Eva, e nós faríamos muito pior, né, Jesus? Pode ser que tenha pessoas que acham que se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não ia desobedecer, não ia comer. Não, você ia enfiar o pé na jaca, você ia subir no pé de maçã. Não ia comer só uma maçã, só um fruto proibido, né? E a gente fala maçã, mas não sabe o que é, né, Jesus? A gente sabe que é o conhecimento do bem e o mal. E aí o Senhor tirou Adão e Eva do paraíso, porque falou assim, eles vão comer da árvore da vida e vão viver para sempre, né? Tem então muitos mistérios aí que a gente desconhece, Jesus, mas o Senhor falou que logo, logo vai ser tudo revelado, né? Muito obrigado, meu Deus. Te louvo, te adoro, te bendigo. Bom, gente, então nós vamos ver no profeta Daniel 7, os 4 animais. Por que eu peguei esse aqui dos 4 animais primeiro? Para nós ver que situação nós estamos vivendo, onde nós estamos nas profecias. E nós estamos aqui desses 4 animais, nós estamos no último animal. São 4 animais que Daniel viu e são 4 tipos de governo que teve no mundo, né? Então eu vou ler aqui e a gente vai meditar sobre ele algumas coisinhas, né? Então no primeiro ano do reinado de Baltazar, rei da Babilônia, né? E rei Nabucodonosor, Baltazar era Nabucodonosor, se eu não me engano. Ele é conhecido, inclusive, na história. Você vai estudar na universidade, você é falado sobre o rei Nabucodonosor, sobre Dario o Persa, sobre Alexandre o Grande. Tudo isso aqui é na época lá de Daniel, tá bom? Inclusive esses 4 reinos. Vêm desses aí de Nabucodonosor, da Babilônia, depois dos gregos, os medos e persas e os romanos, tá? Então isso aqui cumpriu ao pé da letra, essas visões proféticas de Daniel. Daniel é um espetáculo, as profecias dele, assim como Isaías também. Isaías parte mais para o lado espiritual, e Daniel fala mais da parte humana aqui, do que acontece na parte do mundo, né? Física. Isaías já fala mais na parte espiritual. Então no primeiro reinado do rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões surgiram. Isso aqui por que Daniel estava na Babilônia? Porque Israel tinha sido destruído conforme as profecias. Se você ler antes de Daniel e Ezequiel, Deus alertou o povo e eles profanaram o templo, fizeram desenho de réptil, de demônios no coisa. As mulheres ficavam adorando Tamuz, que era um demônio pagão, né? E outros adorando, os homens fizeram os desenhos de demônios também nas paredes do templo, né? Do primeiro templo de Israel. Então eles tinham profanado tudo. Aí Deus mostrou para Ezequiel que ia deixar o templo e ia ser destruído, né? E aconteceu, e a Babilônia foi lá e dominou, e arrancou e tirou todo mundo, só deixou umas crianças velhas, algumas pessoinhas lá em Jerusalém, e o resto tudo levou cativo para a Babilônia. E Daniel estava lá também.
Alguns que era sábio, como Daniel, que era inteligente, era profeta, essas coisas, aí o Nabucodonosor, e já o próprio Deus, né, intervindo, deixou no grupo dele de elite lá para conselho, o rei da Babilônia. Eles eram inteligentes, esse povo. Então, ó, no meu leito tive um sonho, visões noturnas, um sonho em visões, né? Na realidade ele fala sonho, mas eram visões noturnas no mundo espiritual. Eles ficavam surpresos, eles achavam que era sonho, né? Porque era coisa muito assombrosa, né? Para a pessoa absorver aquilo. E conseguirei por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Via no transcurso da minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem sobre o grande mar. O grande mar, o mar Mediterrâneo, né? Que eles diziam que era grande mar, porque tinha o mar da Galileia e tinha outros mar, né? Então, que simbolizava o mundo pagão, está aqui embaixo, né? Surgiram das águas 4 grandes animais diferentes uns dos outros. Águas, quando se fala surgiram das águas, águas representam nas profecias populações, pessoas, povo, nações, né? Pessoas, pessoas, milhões, milhares de pessoas, né? Então surgiram das grandes águas, surgiram das águas grandes animais, quer dizer, surgiram das populações grandes animais, quer dizer, grandes governos políticos, né? O grande mar Mediterrâneo, aqui, ó, 4 animais, deixa eu ver o que ele está dizendo, ó, simboliza os 4 reinos mencionados no capítulo 2, tá vendo? 4 reinos, então, né? 4 poderes políticos, 4 tipos de governo. Para mim é 4 tipos de governo, que vai fazer as profecias até o final dos tempos, e nós estamos incluídos aqui. Inclusive, além de ter esses 4 animais, vocês vão ver que na história da estátua, depois nós vamos ler também, são 4 reinos também, né? 4 tipos, aparece a estátua para rei Nabucodonosor, que Daniel dá a interpretação, são 4 reinos. A cabeça de ouro, o peito de prata, né? Depois de bronze, e depois as pernas de ferro e os pés de ouro, prata, bronze e o ferro misturado com barro. 4 reinos também, na estátua de Daniel lá. E nós estamos aí, tem os dedos que era barro com ferro, né? Esse último reino. E aí nós vamos explicar depois cada uma dessas coisinhas para vocês, bem detalhado, para vocês entenderem. E também é citado isso no Apocalipse depois, tá? Você vê, o Apocalipse foi escrito por João trocentos anos depois de Daniel, acho que 500 anos depois ou mais. Então surgiu esses 4 reinos, né? O primeiro parecia como um leão, mas tinha as asas de águia, ó. Quer dizer, é um reino, um governo bonito, superior, assim, humanamente falando. Governos humanos, a gente está falando, de tipos de sistema de governo, sistema político. Então, o primeiro parecia ser como um leão, mas tinha asas de águia, quer dizer, é bonita, é nobre, né? Enquanto olhava, suas asas foram-lhe arrancadas, quer dizer, esse reino vai deixar de voar. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, um coração humano lhe foi dado. Um leão, é o Império Babilônico aqui embaixo, tá vendo? Arrancados, o Império perdeu sua força. Alguns creem ver aqui uma alusão à demência de Nabucodonosor e sua volta à razão. E Nabucodonosor ficou um tempo doido, nós podemos comentar mais para frente também. Que Deus permitiu, bom dia. Que Nabucodonosor ficou meio doido, ficou que nem um animal, comendo capim, diz que cresceu pelo nele, as unhas, tudo. Ficou lá, não sei se 7 meses ou 7 anos. Então é isso aqui, ele está dizendo aqui embaixo que pode ser isso. Ser arrancado essas asas desse reino, né? Depois o segundo animal. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha a boca entre seus dentes 3 costelas. Dizia, vamos, devora bastante carne. Vamos ver aqui no 5 que ele diz aqui embaixo. Tá, aqui, ó, um urso. É o império dos medos persas, né? O sentido simbólico das palavras erguido sobre um lado não está claro. 3 costelas são as 3 conquistas principais dos reis medos, os medos e persas. Quem tem um pouquinho mais de estudo, tem gente que não estudou isso, não tem problema também não. Mas quem estudou, colégio, faculdade, essas coisas e tal, no meu tempo pelo menos a gente estudava essas coisas, né? Então fala lá do reinado na história, né? História do mundo, os medos e persas, né? Então você vê, antes de acontecer isso aqui, Daniel está vendo antes de aparecer os medos e persas. Então depois do Nabucodonosor, os medos e persas. Depois viu um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha asas nas costas, 4 asas de um pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. 4 cabeças quer dizer tipo 3, 4 pessoas, 4 governos, né? 4 países. O império lhe foi atribuído. Vamos ver aqui embaixo que diz os universitários, 7, 6. Uma pantera cujas 4 asas e cabeças significaram os 4 reis de monarquia persa, tá vendo? Depois dele, aí desmembrou 4 monarquias, 4 persas citados no livro de Daniel, tá vendo? Depois veio esse outro tipo de reino.
Depois vamos lendo aqui, vamos continuando vendo. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, eu vi um quarto animal. Um quarto animal, medonho, pavoroso, de uma força excepcional. Deus mostrava assim para o profeta ter uma nação e mostrar o cerne daquele reino, daquele governo, como seria, né? Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava os pés que sobravam. Quer dizer, um reino forte, um governo forte, né? Com exército forte, com política forte, com coeso, forte. Detonava os seus adversários. Aí vamos ver o que ele fala, se ele fala aqui do quarto reino, vamos ver. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava os pés que sobravam. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres, 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos ver isso no Apocalipse, depois citando. Você vê que interessante? Uma fera que surge das águas, 7 cabeças e 10 chifres. Esse reino já está no mundo, gente. Depois eu vou falar para vocês qual é esse reino que já está no mundo já. 7 cabeças e 10 chifres. E ele viu aqui ostentava 10 chifres. Vamos ver aqui se ele fala sobre esse quarto reino. Nós estamos vendo no quarto reino. Outro chifre é o anjo que nos explicará o simbolismo. Espero é de Alexandre o Grande, não. O ancião traço de Deus, seu trono, aliás, tem traço semelhança com Ezequiel. Os livros estão anotados. Tá, vamos lá. Como estava ocupado em observar esse chifre, eis que surgiu entre eles outro chifre menor. E 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Nós estamos vendo hoje isso. O G20. O G20. Você vê que no Apocalipse daí vai falar assim, de 7 cabeças e 10 chifres. Aí você fala, Jonas, mas dá 17. A profecia errou em alguma coisa, porque se é o G20, são 20 países, né? Vocês já ouviram falar do G20? Que governa o mundo atualmente? Eles vão lá discutir política de vacina, de tudo e tal. O Satanás está junto nisso. Para trazer profanação das coisas de Deus, desmerecer as coisas de Deus, tirar tudo que é cristão, tudo que é família, tudo que é tradição, e jogar tudo quanto é imundície, tudo que é contra as leis de Deus. Eles estão lutando para fazer isso. Aborto, vacina contaminada, redução populacional, esterilizar as mulheres, tudo contra as leis de Deus, entendeu? É o G20. Aí você fala, o G20, Jonas, são 20 países? São 20 países. Mas como é que na palavra de Deus, lá no Apocalipse, aí também fala em 7 cabeças e 10 chifres? Porque agora nós vamos ver aqui, Então, entre eles surge outro chifre menor. Entre o G20 surge um chifre menor. E 3 dos primeiros foram arrancados para dar lugar. Você vê? Então vai surgir um chifrinho, um país blasfemo. Não sei, às vezes eu penso que é a mídia aí, que é IA, sei lá. Um paizinho pequeno, sei lá que país é esse. Pode ser a mídia, né, que... Aí diz que ele abre sua boca para proclamar. Esse chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes, tá vendo? E lá numa outra profecia diz que ele abre sua boca para profanar contra tudo que é sagrado, contra Deus, contra os seus santos, contra os seus apóstolos, contra tudo, e contra o próprio Cristo e contra o próprio Deus. Ele abre sua boca para profanar e blasfemar. E vai derrubar 3 países do G20. Tá vendo? Aí fica lá os 7 cabeças e 10 chifres. Vocês já ouviram falar do G7? Os 7 cabeças aí. São 7 países mais ricos do mundo que se reúnem de vez em quando. Inclusive o Lula foi querer entrar lá de bicão lá e ficou meio um pouco humilhado no meio lá, né? No G7. São os 7 países mais ricos do mundo. Então esse governo já está aí atuando. Esse é o quarto reino que surgiu das águas. Surgiu das águas, o que é? Do mar. Ele fala, inclusive quando ele fala do mar, é que surgiu do oceano, né? Surgiu do oceano, surgiu do mar, surgiu de multidões de pessoas, do mar, que ele fala do mar grande, né? Continuai a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e o ancião chegou e se sentou. O ancião, quem é esse ancião? É Deus Todo-Poderoso. Brancas como a neve, inclusive é semelhante à profecia de Ezequiel aqui no livro anterior, que vocês podem ler. Ele fala que viu Deus quando ele se retirou do templo de Jerusalém, que aí o povo foi levado para a Babilônia cativo, o povo judeu, o povo hebreu. Brancos como as suas vestes, branco como a neve, tal como a pura lã de sua cabeleira. E eu já vi essa veste branca já. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo, semelhante ao que Ezequiel tinha visto, tá vendo? E a Daniel falando, né? Com rodas de fogo ardendo. Saindo diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Esse aqui então nós vamos deixar para um próximo vídeo. Eu vou até marcar aqui para mim não esquecer. E aí nós vamos começar em Daniel 7:11. Vamos limitar nesse para a gente encerrar, para não ficar muito grande o vídeo, né? Então vocês viram aí os 4 reinos. Depois nós vamos falar mais sobre esses 4 reinos.
Porque por isso que daí vocês falam, como é que você sabe que está perto as coisas de Deus, Jesus voltar, Jonas? É justamente por causa disso. Porque todos os personagens bíblicos, os atores aí do teatro, do circo, já estão se levantando, já estão aí no mundo. Então o quarto reino é isso. Então o primeiro reino, depois nós vamos ver na estátua aqui esses 4 tipos de governo. O governo das pernas de ferro, que fala da estátua do rei Nabucodonosor, que Daniel dá a tradução lá, é o Império Romano, sistema romano. E você vê que nos dedos são 10 dedos, olha os 10 países aí de novo, os 10 chifres. Nós estamos nesse governo dos 10 chifres, dos 10 dedos do pé. Os 10 países, né? Que são da estátua do rei Nabucodonosor, que fala assim, a cabeça é de ouro, né? O peito de prata, os braços de bronze, cintura de bronze, né? O quadril de bronze e depois as pernas de ferro e os dedos de barro e ferro, quer dizer que não dá liga. E diz que da montanha cai uma pedra em cima dos dedos, despedaça essa estátua e cresce aquela montanha e vira aquela pedra que caiu da montanha e vira uma montanha gigante. E diz que ali, daí ele explica. O primeiro reino era a cabeça de ouro do rei Nabucodonosor. Daniel explica, Deus deu a explicação para Daniel passar por o rei Nabucodonosor. Falou que a cabeça de ouro era ele. Então, o melhor reino, assim, em termos humanos, de governo, de governar humanamente, foi do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, que inclusive tinha o jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo e outras coisas. Depois aí veio os medos e persas, né? Depois Alexandre o Grande, os gregos estavam envolvidos aí também. O rei Dario se dividiu, aí ficou o peito de bronze, né? E ele, conforme o metal, qualidade inferior, quer dizer que é inferior os tipos de sistema de governo. E agora, por último, e depois veio o romano. E por último, os barro com ferro, que é nós. E são feitos, depois ele explica lá que é barro com ferro, por quê? Porque além de ser inferior o barro e surdo, barro e ferro não dá liga. São governos assim por conselhos, como a ONU aí, como o G20, essas coisas que é frágil, né? Ao mesmo tempo que tem a parte de ferro das leis, né? Inclusive a gente puxou as leis romanas, se você for estudar direito, você vai ver que são do direito romano, né? Tá lá tudo, você vai procurar as leis, o código romano e tal. O advogado entende bem disso, que é baseado nas leis romanas, que eles copiaram dos gregos, que eram mais inteligentes na época, né? E os romanos foram espertos e copiaram. Tem muita coisa que os romanos faziam que era copiado dos gregos, que eram os inteligentes daquela época. Então nós estamos vivendo nesses 10 dedos, está próximo de cair essa pedra. Diz que a pedra cai da montanha, Daniel veio no sonho de Nabucodonosor, Deus mostrou para Nabucodonosor através de um sonho, e depois explicou para Daniel passar para o rei Nabucodonosor. E essa pedra, diz que é o governo de Deus, a intervenção divina, que vai cair e vai se transformar daí no reino de Deus, depois desses 10 dedos. Desses 10 dedos que nós estamos vivendo agora, nós não sabemos quanto tempo vai durar, né? Por exemplo, tinha as pernas de ferro, que era romano, ele durou 700 anos aí, o reinado romano. Então não sabemos quanto vai durar os dedos no pé, o reinado romano, que já está durando, né? Já vem o G20, vamos pesquisar de quando veio o G20, já faz umas boas décadas aí que já tem o G20, né? Mas já está também chegando no seu limite para cair essa pedra e acabar com esse governo blasfemo, com esse governo que manipula as populações do mundo inteiro, né? Porque eles têm a reunião pública e tem as reuniões particulares deles lá, que eles tratam de outras questões, vai dizer assim, mais delicadas, né? Questões de querer abortar, de controle de natalidade, de diminuir a população do mundo, de usar a narrativa que o ser humano que faz essa bagunça no clima e no coisa e tal, faz com os pecados, mas não é bem como eles falam, não. Aterrorizando as pessoas, sendo que dá para viver tranquilamente, sendo que a Terra tem capacidade de gerir tranquilamente 21 bilhões de pessoas, nós estamos com 8 bilhões na Terra. A Terra tem capacidade para 21 bilhões, bem administrada, com natureza, com tudo, com água limpa, com tecnologia, 21 bilhões de pessoas, e não vai chegar a isso nunca. Mas eles ficam aterrorizando 8 bilhões e quer matar as pessoas, quer diminuir as pessoas. O Satanás diz que quer deixar 500 milhões para ficar bom, engana o satanista lá, mente para eles, fala, vão deixar só isso, que aí fica bom para vocês. E as pessoas, ele trava a cabeça das pessoas, que a pessoa não entende, fala, mas se vai ser só rico e nós vamos fazer o que nós quiser, e quem que vai fazer o trabalho sujo? Quem vai fazer o trabalho pesado? Eles não querem pobre de jeito nenhum, eles detestam pobre, detestam criança, detestam um monte de coisa, o satanista, né, quer dizer, tem satanista que acaba gostando e acaba até se libertando do diabo por causa de criança, do amor aos pequenos, né? Detesta animal, eles são cheios de ódio. Eles não, né?
o maligno que está por trás dele e põe neles o ódio, né? Alguns deles até gostam de animais, como eu conheci um que gostava de animais e perguntou para o demônio como ele gostava muito de animal, para ver como os demônios mentem, né? E ele, conversando com o demônio, perguntou para o demônio se no inferno tinha animais, né? Que ele sabia que para lá, ele sabe que vão para lá. Que o diabo falou para eles que o inferno é bom, que vai dividir com eles o inferno e tal, o reino dele e tal. Mas a gente sabe que é tudo conversa para boi dormir, né? Aí ou se acordar de espanto o boi, né? O boi ficar com mais medo ainda e não dormir mais. Aí ele falou assim, tem animais sim. Mas que animais que ele está falando? Os cães do inferno, as serpentes, os ratos, os bichos peçonhentos, né? Que tem lá para atormentar as pessoas conforme o mal que as pessoas fizeram. Né? Porque é um reino de trevas. Tá bom, gente? Então fiquem na paz, nós vamos continuar fazendo esse estudo sobre finais dos tempos. Esse aqui é o 5º vídeo. Escute, se gostar, passe para frente, se quiser comentar, comente. Nós vamos continuar lendo Daniel agora, que tem bastante profecia sobre o final dos tempos. Depois vamos ver Isaías, depois vamos chegar no Apocalipse. Sempre eu vou intercalar assim, um dia eu faço o Evangelho, liturgia do dia e um desse. E eu não tenho como mandar sempre individualmente, peço a vocês que repassem para os outros, né? Eu tenho um grupo de 250 do WhatsApp e eu mando, fiz uma lista, mas ele me bloqueia o WhatsApp. Ele fala, não, já acabou o seu limite de mês. Aí eu não posso mais mandar durante aquele mês vídeo para as pessoas, né? Por isso que às vezes vocês veem que tem uns vídeos que tem menos visão, menos views, né? Menos visto, porque eu não tenho como mandar individualmente. E tem umas pessoas de mais idade que até já falaram para mim, eu não tenho como entrar lá, eu não sei como puxar seus vídeos. Aí eu mando individualmente para essas pessoas. Eu quero ver se eu aprendo a fazer aquele aberto, que o pessoal tem até 2.000 pessoas que podem acessar, né? Bom, fique com Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos dê paz e sabedoria. Ao Divino Espírito Santo, ilumine nossa mente e nosso coração, que nós temos paz, sabedoria, inteligência, discernimento e preparo. Como o Senhor disse, Jesus, vocês que veem todas essas coisas, vigiai, prestai atenção, vigiai em todo o tempo e orai, para não cair em tentação e para ficar livre de todas essas pragas que virão para o mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Até o próximo, gente.